Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência à série Milagres de Jesus. E o episódio que nós vamos comentar hoje é Jesus anda sobre as águas. Está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, em João, capítulo 6, versículos 16 a 21, e Marcos 6, versículos 45 a 52. E diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Vamos dar uma parada para comentarmos essas duas situações. Jesus, ele mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem mar adentro, enquanto ele despedia a multidão. Na verdade, não era um mar, era um lago de água doce, que era conhecido como Mar da Galileia, também como Lago de Tiberíades ou de Genezaré. Como ele era muito extenso, muito largo, mais de 10 quilômetros de largura, ele era chamado de mar. E Jesus despediu a multidão que estava com ele há muito tempo. Inclusive, ele teve que multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, isso aqui acontece logo em seguida que o Senhor despede a multidão, que estava alimentada espiritual e fisicamente. E Jesus, depois que a multidão foi embora, ele subiu ao monte para orar, e orava à parte. E ele dá um exemplo muito importante para todos nós, porque nós não podemos perder a oportunidade de orar. E nós temos tantas durante o dia, porque nós somos gratos ao Senhor, e tudo que nos acontece é para o nosso bem, mesmo que não seja algo muito agradável, mas sempre há um propósito do Senhor para a nossa vida. E o Senhor estava ali, reservado, orando à parte. E nós também temos que tirar momentos com Jesus, momentos de qualidade, onde nós abrimos o nosso coração, quando nós escutamos o que o Senhor tem para falar conosco, não só também nessa conversa, mas também pela leitura da palavra. Mas o Senhor sempre está aguardando que nós o busquemos em espírito e em verdade. E ele realmente fala conosco. E continua. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, 6 horas da tarde foi o momento em que Jesus foi até o monte para orar. E foi nesse momento também que o barco foi para o meio do mar, levando os 12 discípulos de Jesus. Só que já eram mais ou menos 9 horas da noite, quando veio um vento muito forte e açoitava pelas ondas o barco, e esse vento era contrário. O vento contrário, ele, como o nome diz, ele não sopra a favor. Então tem que haver uma luta muito grande para vencer, para não sossobrar o barco. E a nossa vida também, quando nós andamos com Jesus, o nosso barco não sossobra, porque o Senhor, ele estando conosco no nosso barco ou dentro do nosso coração, ele nos ilumina o que falar, o que seguir, o que fazer. Então, o Senhor, a gente estando com ele, o vento contrário, por mais que nos assuste, ele não nos derrota. E a gente imagina como que esses discípulos no barco estavam lutando, remando, é como se diz, remando contra a maré, porque era muito forte. Mas o vento contrário também, ele pode ser positivo, porque é nas lutas, nas dificuldades, quando nós enfrentamos
tantas coisas, é que nós crescemos, porque quando nós estamos fracos, conforme Paulo disse, aí é que nós somos fortes, porque nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, e quando nós clamamos, ele nos estende a mão. Então, o vento, sendo contrário, ele nos leva para um porto seguro, porque nós, estando com Jesus, tendo Jesus conosco, nós vencemos as procelas da vida, vencemos as dificuldades, porque o Senhor nos ampara, o Senhor nos dá suporte. Então, mesmo ali, ninguém morreu, ninguém foi derrotado, porque mesmo remando tanto tempo, eles conseguiram superar aquele momento, e nós vamos ver como. O vento contrário, ele pode ser positivo na aviação. Porque quando o avião vai decolar, ele tem aquele instrumento que chama biruta, que mostra o posicionamento do vento, para onde que o vento está dirigindo. E por incrível que pareça, o avião decola quando o vento é contrário. Então, ele toma impulso quando o vento é contrário. Nós também, quando estamos lutando, quando estamos remando contra as dificuldades e nós vencemos, aí nós sentimos que esse vento, ele era favorável, era da parte de Deus, porque através dessa luta, do sacrifício, a gente consegue crescer e a nossa fé é aumentada. Toda vez que nós temos fé e seguramos na mão de Deus e vencemos as dificuldades, a nossa fé aumenta, a nossa fé cresce e nós estaremos capacitados a viver outras situações como essas e até piores do que essa. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora vamos falar sobre a quarta vigília da noite. Além dessas ondas estarem perturbando aqueles homens, que entre eles tinha 4 pescadores que eram profissionais, mas mesmo para eles estava muito difícil. Pedro, André, João e Tiago, eles eram acostumados com as mazelas do mar, com as dificuldades, mas dessa vez foi muito mais forte, foi muito mais difícil, mas eles estavam ali guerreando contra as dificuldades da noite. E era a quarta vigília da noite. Os judeus contam a noite dividindo de 3 em 3 horas. Então, a quarta vigília da noite é quando começa às 15 horas, às 3 horas da manhã. Então, vai de 3 horas da manhã até às 6. E às 3 horas da manhã é quando a noite é mais profunda, é mais escura. Não é à meia-noite, é a partir das 3. Então estava muito escuro mesmo, não dava para identificar ninguém. Então a gente imagina a dificuldade, porque era noite fechada, eles não tinham avançado muito pelo mar, porque estavam enfrentando aquele vento contrário, e também a escuridão, que não deixava que eles enxergassem nada. Mas de repente, eles veem Jesus andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos, como muitos judeus, eles acreditavam em fantasmas. Eles tinham muito medo de fantasmas. E a gente vê muito claro aqui nesse texto, porque eles não esperavam que Jesus chegasse ali. Primeiro, por causa de todas as dificuldades. E Jesus estava sem o barco, porque o barco estava com eles. E eles não pensaram de imediato que Jesus pudesse chegar ali ao encalço deles. Então, de maneira simples, eles entenderam que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Interessante que eles andavam com Jesus, viam tantos prodígios, assistiam tantos milagres, e eles ainda não tinham aquela fé firme, aquela fé calcada mesmo na rocha que é Jesus, porque eles tiveram muito medo, e eles não apenas falaram, comentaram, eles gritaram com pavor mesmo, que Jesus teve que acalmá-los, dizendo, tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E aqui nós também fazemos um paralelo com a nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo numa fase boa, tudo tranquilo, tudo a favor. Aí a gente começa a viver momentos de tristeza, de dificuldades, momentos que a gente tem que superar. E às vezes não é fácil para nós, humanos, porque são muitos problemas que muitas vezes vêm juntos e nós temos que lutar contra aquelas dificuldades e vencer aquelas dificuldades. Então nós temos que reconhecer que Jesus está conosco, que Jesus é que nos guia, que é o Senhor que nos dá força para vencer os fantasmas da vida, porque fantasma é tudo aquilo que eu acho difícil vencer, inclusive porque um fantasma não tem como a gente enfrentar, caso existissem, né? Porque ele não tem como enfrentar como algo físico, então seria muito difícil. E por isso que eles ficaram naquele desespero, porque é muito mais fácil enfrentar uma pessoa que vem contra nós do que, né, entre aspas, um fantasma. E mas Jesus acalmou, dizendo: não temais, porque sou eu. Então, quando nós reconhecemos que Jesus está perto de nosso barco, ele está ali nos apoiando, nos dando condição de enfrentar, porque está nos fortalecendo com a sua presença, porque o Senhor, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e também onipresente. Deus sempre está conosco em todas as nossas situações. Jesus hoje, ele está no seu trono de glória, mas ao mesmo tempo, ele sabe tudo que acontece conosco, ele acompanha a nossa vida e ele reconhece que como humanos, nós temos dificuldades e muitas vezes nós pensamos que não vamos vencer, mas quando nós clamamos, ele vem ao nosso socorro. Então, não há fantasma que possa nos derrubar quando nós estamos trilhando os caminhos de Jesus, porque ele é a nossa vida, ele é o caminho correto, ele é o caminho onde não tem derrota, porque ele sempre nos mostra onde pisar, onde nos sentir seguro. Então, nós temos que ter bom ânimo, porque é o Senhor Jesus que venceu o mundo. E continuando, e respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui há um comentário bastante interessante, porque nós vamos ver como que Pedro agiu nessa situação. Pedro era um homem sanguíneo, intrépido, corajoso, por que não dizer até atrevido em suas atitudes. E os outros ficaram acomodados no barco, mas Pedro, com a sua intrepidez, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Então ele entendeu que se fosse mesmo Jesus, ele teria condição, firmado nele, de andar sobre as águas. E nessa crença, ele foi. Então ele conseguiu descer do barco, ir ao encontro de Jesus e conseguiu dar uns passos sobre as águas. Ele deu passos de fé em direção a Jesus. E quando a gente busca Jesus, a gente quer um encontro com ele, ele diz: vem. E aí nós temos que dar esse passo, porque o Senhor sempre está disponível para esse encontro. Nós, às vezes, é que demoramos. E Pedro conseguiu ir até onde Jesus estava, mas ele deu poucos passos, porque Jesus não estava longe dele, mas ele deu poucos passos, porque, conforme a leitura, ele sentiu medo, porque o vento ficou muito forte e Pedro começou a afundar. Nós não lemos em nenhum desses evangelhos, desses três que nós comentamos aqui, que Pedro bebeu água, que ele afundou. Não. Ele estava começando a afundar quando ele pediu socorro ao Senhor, quando ele gritou: salva-me. Então, nós também, a exemplo do discípulo, a exemplo de Pedro, nós não temos que esperar nossa vida entrar em bancarrota, nós conhecermos
a derrota total. Não, quando nós sentimos que estamos em grandes dificuldades, que nós estamos começando a naufragar, quando nós estamos com o casamento começando a fracassar, com os filhos também vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, o nosso trabalho que não tem mais nos compensado, nós temos que dizer, Senhor, salva-me, porque essas contingências da vida, muitas vezes, tiram-nos do prumo, e nós podemos até perder o equilíbrio e fazer muitas coisas que não devemos, porque nós estamos afastados do Senhor. Porque quando nós aproximamos dele e pedimos que ele nos salve, ele estende a mão e ele nos resgata, ele nos fortalece e ele nos ajuda a atravessar esse mar de dificuldades, esse mar de tristeza. Agora estamos enfrentando a pandemia. Quando ligamos a televisão, sentimos uma tristeza grande, principalmente pelos noticiários, tantas mortes no mundo inteiro, tantas pessoas internadas dias a fio e definhando ali nas camas e muitas vezes sem esperança de sobrevivência. Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil com essa pandemia do coronavírus. Então, que nós possamos estar com Jesus, não apenas no barco da nossa vida, mas principalmente com o Senhor no nosso coração, porque Ele nos ilumina, nos protege, o Senhor nos guarda de todo mal. E se tivermos que atravessar por doença, por qualquer tipo de dificuldade, o Senhor não nos desampara. E no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, realmente, Pedro duvidou, porque ele já estava próximo do Senhor, mas ele teve fé para dar alguns passos, mas ele não teve fé para chegar até Jesus e abraçá-lo. Ele não teve fé suficiente, porque quando ele disse, se és tu, aqui a gente vê que a dúvida dele não foi pequena, porque ele tinha pouca fé. Então, a medida da nossa dúvida é a medida da falta de fé, porque se ele não tivesse perguntado e fosse mirando os olhos do Senhor, não as dificuldades do vento, ele teria ido até Jesus sem começar a afundar. Nós também, se não tirarmos o foco em Jesus, continuarmos olhando para ele, e nós não sairemos do foco, e o Senhor estará sempre com a mão estendida, e nós podemos segurar na mão dele e nos livrar das dificuldades, dos problemas e de todos os perigos, porque ele nos guarda. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, quando Jesus segura Pedro e os dois entram no barco, eles aproximaram-se e adoraram o Senhor, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, não temos outra coisa a fazer senão adorá-lo, porque quanto mais nos aproximamos, mais o conhecemos em intimidade, mais sabemos um pouco mais da sua grandeza, do seu amor, da sua misericórdia para com a nossa vida, para cada um de seus filhos. Então, eles adoraram dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus teve que andar sobre as águas, porque até então, eles ainda não tinham uma fé robusta, uma fé muito firme, porque quando aconteceu a primeira tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco, que veio aquela tempestade que o Senhor acalmou, eles indagaram, quem é este que até o mar e o vento obedece? Então eles ainda estavam naquele tempo indagando quem era Jesus. Precisou de Jesus praticar essa façanha imensa que ninguém nunca conseguiu, de andar sobre as águas, para que eles reconhecessem que Jesus era realmente o Filho de Deus. E alguém pergunta, por que que o Senhor deixou que eles ficassem em dificuldade tanto tempo, lutando 9 horas contra o vento, e Jesus não veio antes?
Mas Jesus, de onde ele estava, lá do monte orando, ele estava vislumbrando o que estava acontecendo ali dentro daquele barco, porque também ele era 100% homem, mas 100% Deus. E ele é onisciente, ele é Deus presente sempre. Então, ele deixou que eles lutassem, que eles enfrentassem todo aquele sofrimento, toda aquela luta, porque o Senhor tinha um propósito. Nós temos agenda, o Senhor tem propósito. Ele é dono do tempo, ele é dono de tudo. Então, ele que sabe o momento de chegar, o momento de aproximar, porque ele é todo-poderoso. Então, eles tiveram que passar por isso tudo para que eles pudessem adorar o Senhor que chegou e acalmou o vento. Então, quando nós estivermos sofrendo, passando por dificuldade, que nós possamos sempre adorar o Senhor, seja qualquer que fosse a situação, seja qualquer que seja a dificuldade, porque o Senhor não nos desampara, Ele está sempre pronto para socorrer seus filhos das águas revoltas da vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza para a vida eterna, através da sua palavra de salvação. Amém, amém.